Você não é de Belém? Não. Na verdade, a minha trajetória ela começou em Paragominas. O interior do estado é um celeiro de grandes contadores, diga-se de passagem. Então, o meu tio foi um dos pioneiros na contabilidade de Paragominas, que abriu uma porta aqui em Belém, e a gente tinha uma extensão do escritório de Paragominas que servia como apoio. Esse escritório ele ficava no entroncamento, ali no entroncamento Saída mesmo de na Belém. cidade. Lá naquele prédio do posto da Serpa, né? Lá do lado da Taça da Serpa. E esse escritório ele era utilizado como apoio na área contábil para as indústrias madeireiras, que elas começaram a migrar do interior para a capital. Então, a gente tinha serraria ali naquela região de Benevides, Murinim, Benfica, e a carteira de cliente ela se concentrou ali. Então, não fazia sentido trazer uma base para o centro de Belém se tua carteira de cliente ela estava toda naquela ponta. Então, a gente começou com uma base muito simples para dar apoio e não esperava, como acontece com a questão dos erros, né? O empresário ele precisa começar a mitigar os riscos e provisionar. A contabilidade ela ensina muito isso. Dia bom existe, mas o dia ruim também existe. Então não foi feito esse dever de casa, de provisionar o que poderia acontecer, de estar só com segmento, mantendo esse escritório, essa extensão. E o que aconteceu que veio uma crise no setor, acho que foi 2008, se eu não me engano, e praticamente o setor madeireiro quase acabou naquela época, né? E aí eu falava aqui pro Yuri que eu fui um pouco insano, né? A gente ser inconsequente em algumas atitudes pode levar também a algumas coisas boas. Podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. Em via de regra, a inconsequência ela te leva ao fracasso. Mas o que acontece? Hoje a gente tem acesso à informação. Eu acho que o sarrafo hoje está muito mais difícil para quem está começando agora. Tá? Porque você tem acesso à informação. Isso torna difícil também. Porque gera medo. Porque quando você conhece... Você coloca tudo na mesa. Você coloca tudo na mesa. Isso gera uma barreira para te ultrapassar. E por que eu digo que eu fui inconsequente? Porque quando eu perdi essa carteira de cliente, o natural seria fazer o quê? Pegar a malinha, colocar debaixo do braço e voltar para Paragominas. Lá eu conheço todo mundo, lá eu posso recomeçar. Eu conheço a regra do jogo, lá é mais fácil. As portas estão abertas no escritório lá, que não depende só do setor madeireiro e tal. E aí o que eu fiz? O inverso. Eu assumi um aluguel no centro da cidade. Eu não mitiguei com isso. Quem eram os meus concorrentes? Eu não tinha noção ainda do que era ticket médio. Para onde você ia expandir? Como eu ia expandir. Agora, eu sempre tive uma qualidade que eu não abro mão e eu acredito que deve ser a qualidade de todo empreendedor, que é investir em pessoas, acreditar em pessoas. E eu já tinha, nessa época, 2 pessoas do meu lado que me acompanham até hoje. O escritório, eu estou aqui em Belém, a gente já tem... desde a expansão, desde a extensão de Paragominas. Desde a extensão de Belém. Pessoas que entraram comigo para trabalhar, que até hoje estão no escritório comigo. Em tese, eles sofreram o mesmo que você, ou seja... Sofreram e passaram pelos mesmos processos que eu, ninguém soltou a mão de ninguém. Certo. Então, assim, quando eu digo que eu invisto em pessoas, é porque também seria muito fácil também soltar a mão e dizer o seguinte, a partir de agora vocês estão por conta que... E tudo isso, contextualizando para você, essa inconsequência de vir por centro, talvez se eu tivesse o conhecimento de quem eram meus concorrentes, eu não teria tido coragem. Porque eu saí do entroncamento para o Marizal. Saí de 1 metro quadrado X por 1 metro quadrado que era 2X. 2,3X. Eu não tinha noção de como é que eu ia capitalizar esses clientes. Mas eu tinha uma certeza. Que eu também acredito que isso daí deve estar na cabeça de qualquer empreendedor, mesmo que ele esteja começando, ele precisa buscar isso. A certeza de que estrutura vende. Posicionamento de marca vende. Sim. Eu já tinha essa noção. Hoje está cada vez mais claro isso. Hoje está muito mais... Isso ficou vai estar evidente. Lá atrás não se via isso com tanta ênfase, né? Então eu arrisquei confiando muito nisso também. E acabou dando certo. Mas a chave, ela girou, Yuri, quando eu entendi que a gente precisa estar andando entre os nossos pares. Porque o que acontece? Você é contador, você vai andar no meio de contador, legal. Esses caras não vão ser teu cliente. Eles, no máximo, vão trocar conhecimento com você. Isso é bacana. Não estou dizendo que a gente tem que se afastar dos nossos, tá? Pelo contrário. Eu até hoje mantenho um relacionamento com todos os meus professores de faculdade. Eu tenho uma amizade com qualquer colega que chega até a mim e eu gosto de mantê-las. Mas o que eu quero dizer é que você tem que andar com seus pares, mas você tem que estar no meio daquela tua carteira que tu busca, é essencial para você conseguir agregar valor para o teu negócio. E o Conselho de Jovem Empresário, ele facilitou muito isso.
Eu sempre levanto... Ou seja, você participou, mas você entrou no conselho... No Conjove, certo. O associativismo, e vocês não fazem ideia do poder que tem aquilo, porque você anda no meio dos seus, são gente que tem a cabeça empreendedora. Você é muito ativo, eu sei que a tua participação lá é muito ativa, muito... Você foi diretor... A gente está como diretor lá, mas o jogo ele precisa ser jogado não no sentido de vou buscar cliente, não é isso? Não, vem natural. É natural. Vem do relacionamento. A gente já falou aqui em outros episódios, a gente vai repetir isso de novo, é quase um mantra. Cara, tem que ser gente boa. Você vai lá, você tá dentro, você é gente boa, você se relaciona, você conversa, você vai ganhando a confiança, naturalmente vem. A gente falou isso com o Ian, que é nosso amigo. Sim. Nosso presidente. Nosso presidente do conselho. Presidente de vocês. Já. Presidente do conselho. Do conselho, ele veio aqui na bate-papo com a gente, logo no início do projeto, do podcast. Foi o segundo ou o primeiro? Foi o segundo ou terceiro aqui, convidado. E a gente estava falando isso, a relação, por exemplo, com ele, que é um parceiro histórico aqui do escritório, assim como você. Mas assim, a gente não tem essa relação não começou com uma obrigação de levar cliente. Ela nasceu com uma relação de parceria, de amizade. Relação de amizade, de isso simpatia. vai crescendo, concorda? Isso vai crescendo a ponto dessa confiança se tornar natural. Acaba sendo natural essa troca de indicações e esse benefício também profissional.